Desafios e dilemas do RH. Como manter o equilíbrio e evitar o esgotamento mental. Esse é o nosso tema da aula de hoje. Olá, meu povo de RH, olá, coroados, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro semanal de RH Estratégico. Esta é a aula de número 32 do nosso programa de aulas semanais ao vivo, que excepcionalmente, nesta semana, não está sendo ao vivo. Ela teve que ser gravada e disponibilizada na sexta-feira, porque na terça nós tivemos alguns problemas técnicos. Mas o compromisso semanal é sagrado. Então estamos aqui nós, firmes e fortes, na nossa aula semanal. Minha gente, uma pesquisa recente da Mercer mostrou que o esgotamento mental bateu a porta do RH. E esse estudo mostrou que as mulheres são as mais atingidas da área, o que é muito natural, né? Já que a gente ocupa mais de 75% das posições de RH no mercado. Vocês sabiam disso? Mas no final das contas, todos esses desafios que causam desequilíbrio e esgotamento mental atingem todo mundo que está no RH. E essa pesquisa inspirou a nossa aula de hoje. E eu vou dizer para vocês que eu acho que a gente ainda não se recuperou por inteiro do baque que a pandemia causou em todo mundo, na verdade, né? Mas afetou o RH de uma maneira inusitada, eu diria, de uma maneira muito forte. E se a gente conseguiu sobreviver a esse desafio, a esse estado de tensão, de pressão, de desequilíbrio, tem o que a gente não consiga superar. Vocês concordam comigo? Então vamos lá para a nossa aula. Se você está chegando aqui pela primeira vez, aproveita e já se inscreve aqui no canal para você receber as notificações das aulas. E melhor, você pode entrar nos nossos grupos de WhatsApp. Por lá você recebe o link da aula, com certeza, toda semana. E para você entrar nos nossos grupos de WhatsApp, tem um link aqui abaixo na descrição do vídeo. Então sejam todos muito bem-vindos e para quem está aqui pela primeira vez, eu sou Denise Lustre, CEO da Coros, plataforma de gestão de pessoas e criadora da Academia Coros de RH Estratégico. A academia é um espaço de conteúdos digitais, um espaço que é restrito a membros da nossa comunidade coroada para desenvolver os profissionais no RH Estratégico. Mas a gente tem as aulas semanais ao vivo para você, que não faz parte dessa comunidade fechada, para que você possa ter acesso também aos temas de RH estratégico. Então, vamos lá para a nossa aula sobre os desafios e dilemas do RH e como a gente faz para manter o equilíbrio, para evitar esse esgotamento mental que já bateu na nossa porta, de acordo com essa pesquisa da Mercer. E para a gente falar sobre esses desafios e dilemas, nós temos duas convidadas mega especiais, duas feras do RH com muito conhecimento, com muita experiência para compartilhar com a gente aqui. A Eliana Schmidt, que tem uma bagagem invejável no RH estratégico. A Eliana atuou em empresas nacionais e multinacionais e nos últimos 10 anos ela foi responsável pela gestão de pessoas para a América do Sul e responsável pelo DHO, ou pelo desenvolvimento humano e organizacional, em nível global da Wabco, que é uma multinacional do segmento automotivo. E a Sandra Soares, que foi responsável pela gestão de desenvolvimento organizacional nas unidades do Brasil da empresa Rigesa, uma empresa do segmento de papel e celulose, que também integra um grupo internacional. Sejam muito bem-vindas, Sandra e Eliana, é um prazer enorme ter vocês aqui, duas feras do RH, que eu tenho certeza que vão trazer inúmeras contribuições valiosas para os nossos alunos, para quem estiver assistindo a nossa aula. Muita honra ter vocês aqui comigo, queridas. Ai, gentileza sua, Denise. Obrigada pelo convite. Acho uma ideia ótima, né? Esse tipo de bate-papo, né, que você tem estimulado com seus alunos, com a sua comunidade coroada. Eu tenho mais de 25 anos de recursos humanos, muita bagagem até aqui, mas não tenho a pretensão de ensinar. Assim, meu desejo é poder compartilhar e, inclusive, aprender com vocês à medida que vocês fazem as suas perguntas, que são os desafios que vocês estão enfrentando atualmente. São 25 anos, na verdade, exercitando a habilidade de desaprender para aprender de novo. também espero me desenvolver e aprender coisas novas com vocês, né? Na verdade, eu também tenho mais ou menos uns 25, 26 anos entre secretariado e RH, porque enquanto secretária eu fazia várias coisas relacionadas a RH, principalmente na parte de desenvolvimento organizacional, e isso foi um desafio para mim. Passei por uma fase de projetos especiais,
E quando fui formando, né, a área de desenvolvimento organizacional, que sempre foi assim uma missão para mim enquanto trabalhar no RH. Bem-vindas, meninas. Um prazer de novo, né? Reforço essa minha honra, que são pessoas super especiais na minha vida e que trouxeram para mim grandes aprendizados. Queria começar perguntando para vocês quais são as principais situações estressam, tiram o equilíbrio, tiram o sono do RH, porque a gente tem aqui uma hora e meia de aula. E eu vou confessar, e acho que vocês concordam comigo, que não daria para a gente trazer para cá todas essas situações, mas eu sei que tem algumas situações que acontecem muito, que são muito comuns e que a gente pode contribuir muito para a vivência do nosso público, para a vivência dos RHs que estão aqui com a gente. Então, eu gostaria que vocês trouxessem aqui na sua visão quais são as principais situações para a gente trabalhar essas situações, trazer exemplo para o pessoal e trazer as soluções, os caminhos também. Odê, na verdade, é um desejo de compactar, né, o conhecimento em uma pequena pílula, né? É isso que a gente... Porque é tanta vida, né, como eu costumo dizer. À medida em que você vai falando, o que me vem assim à cabeça são aquelas demandas que o RH recebe, especialmente quando você está no início de carreira. Aconteceu comigo, pelo menos, eu imagino que também seja o caso para alguns de vocês, quando você está naquele começo de carreira, que você normalmente não tem o expertise, você não fez aquela atividade antes, né? E quando você, por exemplo, recebe uma demanda, o impacto que aquilo tem em você, geralmente a demanda vem acompanhada com uma sinalização de que não há orçamento para contratar um parceiro para te ajudar, ou que há falta de tempo, ou tudo combinado, né? Eu acho que esse é um dos pontos, assim, de estresse para recursos humanos, e foi para mim no meu início de carreira, com certeza. Com certeza, principalmente no meu caso, como secretária, né, da presidência, da diretoria, eu não tinha nenhuma expertise em RH. Tinha feito já alguns projetos dentro da empresa, mas eu não tinha, fui desenvolvendo, né, à medida que a demanda foi aparecendo e vamos enfrentar o desafio. Não, eu ia só falar que vocês duas estão falando do início de carreira, né? E quando a gente pensa que o início da nossa carreira foi há 20 anos atrás, eu queria trazer isso para os nossos alunos também, né? Como isso faz parte da nossa vida dentro do mundo corporativo. Sim. E que isso não é de hoje, né? A gente continua enfrentando desafios semelhantes, problemas semelhantes, é muito bacana isso. Eu estava me lembrando agora, o que eu ia perguntar para a Sandra, e quando você tem que provar porque você está fazendo uma proposta, né? O desafio de provar para a gestão, para a organização, qual que é o retorno, né? Que aquela ação que você está propondo, qual é o retorno que dá, né? Esse também não é fácil. É um estresse tanto, né? O melhor é quando a demanda, obviamente, parta do negócio. Agora, quando você apresenta o porquê, né? Mas é bom também, porque é um desafio para a gente, né? Você apresentar um plano bem definido, né? Com os objetivos e tudo mais, para você poder ter... poder de convencimento. Verdade, esse é um tema de muito desgaste para o RH. Eu vou comentar com vocês aqui que a gente conversa muito com o nosso pessoal, com o pessoal da nossa comunidade, e uma das maiores dores que a gente identificou em algumas enquetes, algumas pesquisas que a gente fez, é essa dificuldade, né, que o RH tem de vender as ideias, de trazer as lideranças como parceiros mesmos, a liderança entendendo que aquilo lá não é coisa de RH, né? Isso é muito desgastante para o profissional. O trabalho dele ser visto como uma coisa do RH. Né? Isso é muito comum. Lá vem o RH me dá mais trabalho do que eu já tenho. E isso mexe com a autoestima, né, do profissional. Isso mexe com o nosso ego, com a autovalorização, né, meninas?
Você falou um negócio, Denise, principalmente quando isso acontece numa empresa que tenha uma cultura familiar. Não é nada fácil. Mas, por outro lado, também é um crescimento para a gente quando a gente consegue convencer. É verdade. Né? Sabe que uma outra fonte de estresse que me vem à cabeça é que a gente não costuma falar muito, né? Porque eu acho que é uma das áreas, assim, que poucas pessoas têm. Tem uma inclinação, vamos dizer assim, né? Aconteceu comigo, pelo menos, à medida que eu fui assumindo responsabilidades por compliance, né? Por governança, que são as investigações ligadas à compliance. Elas são desgastantes, porque muitas vezes você muitas vezes, né, na verdade, sempre, né, você não pode compartilhar, você não pode conversar sobre o tema, é um número muito restrito de pessoas que têm acesso à informação, às vezes 2 ou 3, e vão ter acesso quando você terminar, né, a investigação. Então, o processo de investigação em si, ele é muito solitário, ele envolve, aquilo tem impacto, né, na vida de outras pessoas, um impacto na vida profissional das pessoas. Então eu realmente me lembro, assim, como situações de muito estresse. Talvez algumas pessoas tenham mais apreço pela área legal, jurídica, ou por questões, assim, mais, como eu posso colocar, mais preto no branco, até lidem melhor com uma demanda dessa. E a gente vai falar também no futuro como lidar melhor, né? Mas eu me lembro que são situações de grande estresse, foram situações de grande estresse para mim. Embora sejam poucas, mas elas são de muito estresse. Oli, mesmo nas empresas que não têm uma área de governança corporativa, que não tem as políticas de compliance muito bem desenhadas, essas situações acabam ocorrendo. E, via de regra, cai no colo do RH. É uma situação, quantos projetos a gente vê que o RH chega para a gente e fala, não vou poder continuar, vou precisar interromper um pouco o projeto porque aconteceu um caso de fraude, que eu vou ter que cuidar, e quando acontece isso, se você expõe a empresa, isso envolve desligamento, então é uma situação de estresse mesmo, assédio moral, assédio sexual, a gente tem que tratar com tanta restrição. E eu tenho certeza que isso não se restringe a grandes empresas, a multinacionais ou a empresas que já têm essa área formatada, porque esse é o tipo de caso que cai no colo do RH. Sem dúvida. Esteja ele preparado ou não. Sem dúvida. E é até bom que seja, né? É até bom que seja. Na verdade, muitas vezes acaba sendo, em algumas organizações, né, acaba sendo tratado pelo jurídico, né, e daí é sempre bom a RH estar por perto, é sempre bom a RH estar por perto. Porque tem o lado do relacionamento, tem o lado de como isso vai impactar uma equipe, os outros colaboradores, né, o nome da empresa no mercado, enfim. Sem dúvida. É uma responsa muito grande. Sandra, você ia fazer um comentário? Estou pensando aqui, né? Você está trabalhando num determinado projeto, num programa, e aparece uma questão tão relevante quanto essa, para você poder, paralelamente, dar continuidade ao teu plano de trabalho, e isso toma muito tempo do RH. De acumular, né, Sandy? De uma situação cair em cima, puxa, eu já tenho tanta coisa para lidar, tanto projeto andando, eu vou ter que parar e vou lidar. Um monte de prato. Vai pratinho, que é justamente o tema, né, da nossa conversa de hoje. Odê, agora há pouco você fez referência a que, eventualmente, né, algumas vezes, uma investigação pode terminar num processo de desligamento. Aí você me fez pensar numa outra fonte de desgaste, que é o desligamento de um número expressivo de funcionários, sabe? De um número significativo de funcionários. Quando um percentual do seu quadro, seja 10%, seja 15%, mas é um número que vai causar impacto. Eu acho que essa é outra demanda que traz muito estresse para recursos humanos, porque não é só um estresse
Não é só o estresse de lidar com a operação de você desligar um número grande de pessoas, mas também com a responsabilidade, porque a percepção das pessoas, quando alguém é desligado, ele projeta, né? Cada indivíduo projeta, quando for a minha vez, eu serei tratado assim. Então, você desenhar um processo redondinho, essa responsabilidade ao mesmo tempo, né, em que você faz algo que tem um impacto forte no negócio, eu acho que é outra fonte de estresse importante. Realmente importante. Verdade, Eliana, e me ocorreu aqui que o tempo todo o RH busca engajar as pessoas, busca estimular as pessoas, e de repente as mesmas pessoas, ou parte delas que a gente trabalha querendo motivar, querendo estimular, agora você vai ser desligado. É realmente um dilema que dói, né? Principalmente quando a gente sabe que não é um problema de desempenho, que não é... Isso dói, gente. Sem dúvida, sem dúvida. Mas, bacana, lindas, eu acho que essas situações todas que vocês trouxeram aqui são situações muito comuns para o pessoal de RH, e vamos concentrar nelas para a gente conseguir tratar delas aqui nessa aula. Vamos começar trazendo exemplos, trazendo a experiência de vocês aí no primeiro tema que vocês trouxeram, que são as demandas que recaem sobre o RH, combinadas, né, com falta de recurso, com falta de expertise, com equipe enxuta, que muitas vezes o RH é uma equipe, como o pessoal costuma falar, né? Muitas vezes a empresa tem uma pessoa de RH, né? E essa pessoa é o RH. Então, vamos trabalhar, né? Como é que a gente lida com isso e trazendo as experiências de vocês para cá, né? Muitas vezes a gente não tem uma equipe maior de RH, sou eu mesma, mas como é que a gente pode envolver as outras áreas? Você ajuda de qualquer lugar para a gente conseguir dar conta dessas demandas. Vamos explorar um pouquinho desse contexto de demandas. Vai lá, Sandra. Expressão do RH. Olha, caiu assim em cima, né? Eu sempre trabalhei com, basicamente, equipe mesmo. Mesmo agora, sendo uma empresa grande, né, Sandy? Uma empresa grande, mas foi com essa toda a experiência de tantos anos, né, a empresa, ela, embora multinacional, com uma cultura familiar, bastante familiar, então a área de desenvolvimento organizacional ou as demandas de desenvolvimento organizacional não existiam na empresa. Então, você tinha o departamento de RH, tinha a parte de administração de pessoal, mas o DHO era uma área nova. Era uma área nova. Então, começaram as demandas vindas dos Estados Unidos, né? E quem é que acabava tratando? Era a secretária da presidência, que falava inglês. Quer dizer, entra aí a questão da falta de expertise, né? Então, basicamente, começou com uma pesquisa de engajamento junto aos RHs locais, né? Para saber toda essa questão do que é que precisávamos fazer na organização, globalmente falando, para melhorar o desempenho das pessoas, o engajamento em si das pessoas nas metas da organização. E você era o RH do Brasil? Você era o RH, era o DHO do Brasil. Mas a mesma questão estava sendo tratada globalmente, nos vários países, nos Estados Unidos, onde a empresa tinha... fábricas, né, na Europa e assim por diante. Então, era uma questão global. E então, eu comecei por aí, né, e fui formando, fui trabalhando, porque no nosso RH, embora tivéssemos aqui 5 unidades de negócio, nós não tínhamos pessoas na época que falavam inglês. Então, quem falava o inglês era eu. Então, eu comecei a tratar isso e foi super legal, porque essa pesquisa de engajamento eram perguntas abertas e era uma entrevista com os RHs locais. Então, nessa época, eu fui fazendo muita parceria com os RHs locais, né? O que você chama de RH local? Das unidades de negócio.
Brasil, no Amazonas, em Santa Catarina, e nas partes no Nordeste do Brasil e assim por diante. Então, a partir daí, que eu comecei a trabalhar e acabei ficando um bom tempo como equipe mesmo. A questão era que quando eu entrei na empresa, eu comecei a conhecer, eu me fiz um programa de integração para conhecer todas... Foi ótimo. Eu me fiz um programa de integração para conhecer a fábrica, para conhecer a área comercial, marketing e tudo mais que existe dentro de uma empresa. Então, foi relativamente fácil, entre aspas, né, esse trabalho de equipe, porque eu acabava contando com o apoio das áreas também, não só de RH, que eles também tinham as ações que eles tinham que desenvolver e passar para mim, mas também, muitas vezes, das áreas também. Então, foi a maneira como eu fui entrando no RH, projeto por projeto. Bacana. Dê, a gente falando assim de falta de expertise, né? Outro dia eu compartilhei com vocês uma experiência que eu tive ao fazer uma pesquisa de clima sem nunca ter feito uma pesquisa de clima, né? Um outro exemplo que me vem à cabeça, a pesquisa de clima eu tinha feito assim, eu estava uns 3 meses na minha primeira posição de liderança na área de desenvolvimento de pessoas. Me vem um outro exemplo, que no ano seguinte, a questão de desenvolvimento das lideranças, isso é 20 anos atrás, tá? Ela começava a tomar corpo de forma muito expressiva nas organizações, então também tinha essa demanda também surgiu para mim, né? Nós estávamos ali numa empresa de 1.500 funcionários, mais ou menos umas 150 pessoas, assim, em algum nível de liderança, né, de pessoas, e... eu nunca tinha feito né? Não tinha muita coisa no mercado pronta, porque estava todo mundo correndo atrás, né? Eu me lembro que era um tema recorrente no nosso grupo de discussão regional, né? De empresas e de pessoas que trabalhavam com desenvolvimento. E eu me lembro de começar a pesquisar, né? Quem está trabalhando nesse tema está olhando quais skills, né? Aí falei com várias pessoas, falei com vários pares que estavam em organizações. Eu me lembro que fora ali? Oi? Dentro da empresa ou fora dela? RH aí que tá. Eu comecei fora, né? Inclusive me lembro que a Rigesa foi uma das empresas que aí na época ainda a Rigesa, né? Foi uma das empresas que eu visitei. Na época a Sandra estava lá e tinha desenvolvido. A Sandra era uma que já tinha um produto pronto. Falei com várias outras organizações de vários setores fora. Aí voltei para dentro para entender assim, mas vamos lá, o que é que nós mais sentimos necessidade no dia a dia? Isso sem experiência. Então foi assim, foi benchmarking, conversar para fora, foi conversar com as pessoas dentro, conversar, juntar informação, né? Depois me debruçar sobre essa informação, e eu me lembro que uma sacada que foi excelente no resultado mesmo do projeto foi que eu vinculei as habilidades que a gente queria desenvolver, como, por exemplo, comunicação, negociação, feedback. Eram 3 exemplos, acho que tinha uns 12 módulos no programa completo. E eu linkei na época, a empresa para a qual eu trabalhava tinha os 4 Is da liderança, que eram em inglês, né? Era a capacidade, ter energia, a capacidade de energizar os outros, a capacidade de executar, e o 4º era edge, que é a capacidade, numa tradução livre, é a capacidade de tomar decisões arriscadas, tomar decisões com poucos recursos, você trabalhar ali no edge, sabe? Poucos recursos, pouca informação, né? Bem crítico, né? Bem de criticidade. Eram os 4 E's da liderança. E eu vinculei todas essas 12 habilidades que a gente queria
queria desenvolver, num framework agrupando nos 4 E's da liderança. E eu me lembro que em termos de comunicação interna, foi uma sacada, foi uma coisa que funcionou muito bem. E daí eu fui engajei o próprio presidente, fez a abertura do programa. Para vocês terem uma noção do nível de interesse das lideranças pelo programa, eu não estou recomendando nem nada, mas naquela época nós rodamos o programa sempre numa sexta e um sábado. E porque a forma de posicionamento do programa é que, uma vez desenvolvida a habilidade, ela pertencia ao funcionário. Então, a empresa estava entrando com metade do tempo, o funcionário, com um investimento em metade do tempo, o funcionário entrava com metade do tempo. Não, assim, não é uma recomendação, mas é uma experiência. Foi assim que nós fizemos, nós rodamos o programa, os 12 módulos, se não me falha realmente a memória, foram 12 módulos, e funcionou muitíssimo bem, com um nível de engajamento altíssimo. As pessoas só saíam mais cedo no sábado se elas tivessem um casamento. Então, assim, foi uma experiência, em resumo, né? Não tinha uma expertise, corri atrás de benchmarking, falei dentro da organização, e realmente, assim, foi... Para vocês terem uma noção, é uma das experiências assim que eu tenho como das mais preciosas na minha carreira. Realmente foi bem bacana. Mas foi assim, foi correndo atrás e conversando com quem já tinha feito ou estava interessado em fazer. Outra fonte de informação que foi extremamente... Só uma, antes de você ir para o outro, você falou uma coisa importante aí, né? Que a questão tempo, né? Então você falou que foi fazer benchmark fora, que você foi conversar dentro, Como é que a gente lida com o tempo? Porque muitos RHs se veem pressionados, né, numa situação dessa. Caiu no meu colo um programa de formação de lideranças. Eu preciso trabalhar isso. O mercado não tem muito produto pronto. Eu tenho que me virar nos 30. Só que eu tenho que continuar levando a rotina. Eu tenho que continuar mantendo os processos que já foram implementados andando, né? Então, isso é um dilema muito grande para o RH, né? Onde eu acho tempo? Como é que eu faço isso, né? Não tem milagre. Não tem, né? Acho que tem um fator importante que é você tem que ter uma reflexão e entender o que é que você quer da sua carreira. Porque você só pode tirar aquilo que você põe, né? Só vai colher aquilo que você planta. Né? Então, o que é que eu quero da minha carreira? O quanto eu quero investir na minha carreira baseado naquela ambição, naquele objetivo de carreira que eu tenho. Se o seu objetivo de carreira é ficar numa posição de analista, tá bem, tá tranquilo para mim, eu desenvolvo um trabalho bacana, eu gosto de fundo num tema, né? E desenvolver esse tema, tudo bem também, tudo bem. Aí você vai dosar, né, o empenho que você vai colocar numa determinada tarefa de acordo com a sua ambição. Se você pensa, eu quero galgar uma posição de liderança, eu quero subir mais um degrau, eu quero trabalhar numa empresa maior, você precisa do conhecimento. Então, ao mesmo tempo que você está desenvolvendo um projeto, o conhecimento é seu. Então, aí é uma questão de dedicação pessoal. Se eu quero fazer isso no meu final de semana, no meu sábado, à noite, pesquisar, é uma decisão pessoal que não pode ser imposta por ninguém. Esse é um ponto. E eu acho que um segundo ponto que eu destacaria é a sua capacidade de negociar as demandas que chegam para você. Então, assim, chegou uma demanda como essa, eu tenho 3, 4 outros projetos grandes, tá, gente? Eu não estou falando de rotina, não, a gente tem muito mais coisas para fazer, a lista é muito maior, né? Mas tem outros projetos grandes no qual você pode estar trabalhando, pode ser uma pesquisa de clima, pode ser um outro desenvolvimento para a área de vendas. Então, pelo menos, você ter a condição, né, de chegar e dizer assim, olha, sim, vou fazer aquele projeto para a área de vendas com certeza. Ao invés de entregar em março, eu vou entregar em abril. Aquele outro projeto, olha, eu vou antecipar agora, enquanto eu estou só fazendo a pesquisa do projeto de liderança, eu vou antecipar, vou entregar uma versão simplificada, mas é a sua capacidade de dizer sim, porém, no entanto, eu vou alterar isso, eu vou mudar o prazo. São 2 pontos principais. Evidentemente, eu não quero simplificar, né? Existem contextos diferentes, existem lideranças diferentes, mas eu não quero simplificar, mas simplificando eu usaria essas duas. Eu quero enfatizar um pouquinho isso, porque isso é muito importante. O quanto eu sou capaz de negociar, de entender e de dizer, eu achei muito legal o que você falou, né? Dizer não com cara de sim,
mais para frente, né? E negociar essa priorização. E porque o RH, uma das fontes de estresse do profissional é que nós temos a tendência de falar, deixa que eu chuto, dá aqui para mim que eu faço, né? Então vai caindo, você vai botando no cesto. Quando você vê, você já está aqui de coisa. E aí realmente espana, realmente a gente chega à beira do esgotamento. Então, pessoal, essas duas lições eu quero enfatizar aqui, que é a sua capacidade de se organizar, essa clareza do que eu quero, onde eu quero chegar, e a capacidade de negociar. Que eu acho que são duas coisas importantes. Eu quero chamar a atenção aqui, considerando vocês duas, que são dois exemplos, para mim, fantásticos de RH, que têm uma visão diferente, né? Eu queria que a Sandra falasse um pouquinho disso, que a Eliana falou. Onde você quer chegar? O que você quer para a sua carreira? E se você quiser ser um especialista e tá ali num nível da organização, tudo bem. E a gente tem dois exemplos aqui que são maravilhosos, exemplos de sucesso e que fizeram escolhas diferentes. É verdade, é verdade. Exatamente. E também o fato, um dos desafios, né, o poder de você convencer a liderança de que algo precisa ser feito, por exemplo, na parte de desenvolvimento, né, quando eles não estão afim. E enquanto a Eliana estava conversando, eu me lembrei de um case também, que foi muito interessante. Nós havíamos feito uma pesquisa de clima organizacional. Eu tinha trabalhado, não exatamente, participei dos arranjos para a condução da pesquisa, etc. e tal, mas a pessoa, o gerente que estava trabalhando nisso, ele foi promovido e passaram as batatas quentes para minha mão, ou seja, as ações. Enfim, fizemos a consolidação e ficou o quadro das ações necessárias para o RH. Então, na época, um item que estava assim, bombou, era a falta, o problema de desenvolvimento da liderança. E nós queríamos apresentar um trabalho. Então, eu trabalhei junto com a pessoa que era o gerente de RH da unidade de negócio, onde essa pesquisa havia sido feita, e nós falamos, bom, como é que nós vamos fazer? Eu falei, bom, eu já vou atrás, vou ver alguma coisa, e nós vamos discutimos internamente o que nós íamos fazer, e já tínhamos um plano. Nesse meio tempo, mudou o presidente da empresa, tá? Eu fui passar para ele, então, qual era o nosso plano? Ele disse, não, isso não. Eu gostaria que vocês fizessem um programa que eu fiz na organização, lá nos Estados Unidos, na divisão onde eu trabalhava, e eu falava para mim mesma, fica quieta, Sandra, deixa ele falar, vamos ver o que vai acontecer. Ele falou, eu gostaria que você conhecesse, procurasse quem é o representante da empresa que fez lá, aqui no Brasil, para ir atrás. Bem, fui. Você já tinha tudo organizado. Já, tudo organizado. E ele simplesmente falou, quero fazer de outro jeito. Diferente, quero fazer diferente. Então, bom, falei, vou atrás, vamos ver e tal. Enfim, para resumir, esse programa acabou abrangendo a organização inteira, em todas as localidades, né? E esse presidente, ele era muito pontual. Eu perguntei para ele, até quanto eu posso gastar? Ele falou, na época, $500 mil, que era para a organização. Você é muito poderosa, Sandra, meu Deus. Eu falei, orçamento dos sonhos. Quantos? Não fala sério. Fui feliz. Eu tinha um chefe que era desenvolvimento organizacional. E, detalhe, ele era militar, veio do mundo militar.
E ele sabia que essas questões de empowerment e tudo mais, de gestão participativa, dava muito resultado. E ele fez isso na organização dele. Bem, fomos atrás, foi um programa maravilhoso. Ele perguntou, eu perguntei, quantos facilitadores eu posso treinar para fazer o programa abrangente na empresa toda? Ele falou na época 3. Eu falei, não vai dar. Porque todo mundo trabalha com muitas demandas, não tinha jeito. Enfim, em parceria com o RH da unidade de negócio, né, nós montamos um plano, treinamos, na verdade, 10 facilitadores no total. O programa, ele tinha os princípios-chave da comunicação, trabalho em equipe, mostrava o que a liderança deveria fazer. E outra, um pouco antes, para convencer o corpo gerencial que não achava, o que nós fizemos? Fizemos uma reunião com eles, o gerente de RH falou, vamos colocar uma estratégia aqui, uma tática. Eu vou fazer uma pesquisa junto aos nossos concorrentes para saber quanto é que eles gastam com o desenvolvimento de liderança e treinamento de funcionários em geral, para comparar. Nós mostramos os números. Caiu a ficha, claro. Enfim, foi um programa maravilhoso, foi conectado a um programa de metas, de redução de custos fabris e das metas. Só um dos itens das metas cobriu 10 vezes o valor do investimento. Uau! Então, foi muito legal. Esse é um exemplo grande. Essa questão, sabe, de você fazer parcerias, né, mesmo que não seja com RH, muita gente de outras áreas, que todo mundo, as pessoas em geral, estavam querendo mudanças, né, então você encontra, eu tive ajudas de engenheiros, de pessoal de marketing, de toda parte da organização. Então, pensando assim, como é que eu vou vencer esses desafios? Eu não tinha como, eu não tinha equipe para fazer. Então, eram as parcerias. Mas a maior parte dos nossos alunos, do pessoal do RH, filha, não tem um orçamento de $500 mil. Mas foi nesses próximos 5 anos. Todos os demais não tinha. Pena que Mas eu acho que você tocou num ponto importante, Sandy, que é a gente trabalhar com números, né? A gente despertar o olhar da liderança para os benefícios que os processos de RH têm para eles, né? Eu queria que vocês trouxessem um pouco mais dessa experiência de vocês, né? De fazer com que os gestores olhem para aquilo, pensando no que eles vão ganhar com aquilo, e não pensando que é um trabalho que o RH está trazendo, que o dia a dia deles já é muito corrido, enfim. Mas olha só, a gente vai entrar agora no outro bloco. No bloco do valor do RH, do valor dos processos e do ROI. Diga lá, Eliane. Não, é porque eu lembrei, eu acho assim, um dos nossos objetivos é poder contribuir com as pessoas para soluções, né? E eu me lembrei de um terceiro ponto que é extremamente importante. Quando você quer fazer coisas mais estratégicas em recursos humanos, você precisa entender o que é processual, que você pode, de alguma forma, automatizar, digitalizar. É essencial, e acreditem, eu passei pelo dilema que eu imagino que está na cabeça de vocês agora, quando eu digo isso, que mas não dá tempo. Vale a pena pegar um pedacinho do tempo e colocar nisso, porque quando você se libera daquela atividade, vamos chamar de transacional, você vai passando a ser mais, a sua capacidade de ser mais estratégico, na verdade, ela depende da sua capacidade de mapear um processo, digitalizar aquele processo, e eu me lembro do meu exemplo lá da pesquisa de clima,
que na verdade a gente fez com base em Axis, e foi a secretária do presidente que me ajudou a fazer o questionário em Axis, e ele saiu tabulado. Então, assim, é pensar, ter isso. Eu não estou falando de transformação digital, que isso envolve um negócio mesmo, mas eu estou falando de digitalização de processo, sabe? De alguma coisa que tire aquele processo, Eliana, do operacional. O fato de você organizar e padronizar, isso já te ajuda. Já te dá tempo, isso, né? Isso em vez de fazer à medida que as coisas vão chegando, padroniza. O padrão economiza tempo. Eu não podia seguir sem voltar nesse ponto, que eu achei ele crítico mesmo. Crítico mesmo. Eliana, e eu queria antes daí, como você tocou nesse ponto, antes de ir para frente, eu queria só conversar um pouquinho sobre a automação, né? A digitalização. Quando você automatiza um processo, se esse processo não estiver organizado, se esse processo não estiver pensado, a gente até brincou aqui, pode falar a expressão para o nosso pessoal que a gente é íntimo aqui. Não, eu achei o segundo livro aqui é um livro que fala sobre meritocracia, que eu tive o prazer de escrever um capítulo. E nesse capítulo a gente fala exatamente dessa inversão, né? Geralmente o estratégico é a pontinha do iceberg, todo transacional, aquele tamanho enorme do iceberg que você não vê, né? E num resumo bastante simplificado, o que você quer é transformar o transacional na menor parte possível do seu trabalho, que é para você poder inverter o balanço, né? A gente fala sobre isso no capítulo 3 desse livro aqui. Exatamente sobre essa importância de você mapear bem o seu processo, e entender quem são os seus clientes, de onde vem a informação, para onde é que ela vai, porque se você faz isso bem, você consegue tirar uma automação boa lá na outra ponta. Se você coloca lixo aqui na entrada, vai sair. Depois eu vou colocar aqui nessa aula, vai sair lixo está sendo gravada excepcionalmente, mas a expressão é encher out. É isso mesmo? Você que está falando. A gente tem intimidade para isso. Então, gente, se entra porcaria, você vai automatizar a porcaria, e a automação dessa porcaria vai fazer com que essa porcaria seja mais eficientemente uma porcaria. Mais rápida, vai ser uma porcaria mais rápida, é isso. Mais rápida e mais eficiente, né? Então, cuidado, porque às vezes, pressionados por tempo, a gente tenta enfiar tudo dentro de um sistema, mas sem pensar nessa lógica, nessa padronização. E o resultado é mais problema para a gente que tinha a intenção de solucionar problemas. Exatamente. Por isso que é super importante, né, você ter os seus processos muito bem claros antes de automatizar, né? As suas políticas, se você pega lá, recrutamento e seleção, por exemplo, se você pega treinamento e desenvolvimento, isso tem que estar muito bem claro, muito bem padronizado para não colocar porcaria. Bom, né? Mas você sabe que o pessoal que está assistindo a gente deve estar pensando assim, mas precisa de tempo para fazer isso. Eleja todo ano, faça a sua listinha de prioridades, revisa todo mês, revisa todo trimestre, vê quem é que pode te ajudar, mas não para. Sabe, faz uma cadência ali de automação dos seus processos, ali não para. Você não vai fazer tudo nos primeiros 3 meses, mas você vai fazer um agora, outro depois. O importante é você ter visão de curto e longo prazo. Essa é a minha aposta, sempre funciona muito bem para mim. E como você falou, Eliana, o benchmarking, né? Eu fiz muito isso também. Ajuda muito. Você pode aliar um produto para a empresa, ao mesmo tempo que você está aprendendo e entregando uma coisa melhor do que aquilo que você pesquisou. Para a tua empresa, direcionado para as necessidades da tua empresa. Você vai acabar não tendo que gastar teu tempo resolvendo soluções por falta de clareza. Outra coisa que eu acho importante que vocês tocaram eu sempre fico esperando o momento ideal, aquele momento em que eu vou ter tempo, não vai. E quando você não começa a se programar, a se planejar, mesmo que seja
1 hora por semana, gente. Mesmo que você tire essa hora do teu sábado, da tua noite. Se você não começa, você vai passar daqui a 1 ano, você vai estar esperando ainda. E se você tivesse começado isso 1 ano atrás, e indo, mesmo que a passos muito mais lentos do que a gente gostaria, você já saiu do V0. Né? Então, eu acho isso muito importante. A gente não ficar esperando o momento ideal, porque ele não existe, simplesmente. Não existe. Muito bem. Nós vamos passar agora para o próximo bloco, vamos falar um pouquinho de ROI, dessa necessidade do RH, né? Pincelamos agora em alguns exemplos, né, que a Sandra trouxe aqui, da gente conseguir mostrar qual é o retorno daquele investimento, o que aquele projeto de RH vai trazer em termos de impactos reais para a organização, tá? Mas antes disso, eu só queria apontar uma coisa muito interessante que a Sandra falou na nossa reunião de preparação, né? Que é essa clareza de eu quero, na minha carreira, permanecer nesse limite, e estou feliz com isso. Bom, a questão que eu comentei outro dia foi o seguinte, eu nunca pensei em tive até a oportunidade de ser um RH abrangendo todas as disciplinas do RH, mas o meu objetivo principal e o que eu queria era desenvolvimento organizacional. Nunca deixei de conhecer as áreas, mesmo porque trabalhando, tive a oportunidade de trabalhar num projeto global de reestruturação do RH. Então, eu conheci, assim, em detalhes, o trabalho de cada um, e como é importante. Você pega, por exemplo, se você escolheu trabalhar na área operacional, né, faça o melhor. Faça o melhor. Nós tivemos, por exemplo, uma das pessoas da área operacional, na empresa que eu trabalhei, que ela era referência global, ao ponto de lá dos Estados Unidos comentarem, se nós tivéssemos pelo menos umas 3, mundialmente falando dessa, estávamos feitas, de tanta dificuldade que a pessoa responsável pelos sistemas de informação que foram necessários, né, para essa transformação, tem muita dificuldade em conversar com o RH. Então, se você escolheu, e ela adorava o trabalho dela, então eu acho que é isso que a gente tem que buscar. O que é que eu gosto mais de fazer dentro das diversas opções dentro do RH? Eu vou ser o melhor aqui. É isso mesmo, Sam, tem toda a razão. Perfeito. E aí, a experiência da Eliana, né, que aí já tinha uma ambição mais de nível gerencial. Queria que você falasse um pouquinho disso. Em ambos os casos, pessoal, a gente enfrenta desafios, né? Então, essa lição é muito legal, né? A lição da experiência da Sandra e a lição da experiência da Eliana, né, que chegou aí a ser responsável por RH em nível global. E ambas são muito felizes, né, com os caminhos que escolheram. Então, Dê, na verdade, eu me lembro, assim, como se fosse ontem, sabe? De um determinado momento, num horário de almoço, eu discutindo com uma pessoa que era sênior em relação a mim, sobre o que eu desejava, e ela me fez a pergunta: qual é a posição em que você quer estar? E eu me lembro, eu não era bem jovem, né, estava nos meus primeiros anos ali engatinhando em RH, e eu não tinha resposta, e fiquei com a pergunta, eu fiquei intrigada com a pergunta, e eu acho que hoje eu diria assim, o meu drive, né, a minha força não era necessariamente chegar numa posição, mas era o aprendizado, esse desejo de ver as coisas, de movimentar, de fazer uma intervenção, por exemplo, numa cultura, e dali a alguns anos alguém vem para você e diz: nossa, que espetáculo, como está melhor trabalhar fazendo isso, isso, aquilo, porque eu sou ouvida, porque as pessoas me perguntam. Então, assim, esse desejo de fazer intervenções e ver o ambiente
o ambiente de trabalho ser mais positivo para as pessoas, acabou me levando a lugares que eu jamais imaginei. Como a Dê citou, eu fui líder de desenvolvimento organizacional global para uma organização que na época tinha 16 mil funcionários, fiz isso baseada nos Estados Unidos por quase 5 anos, fui diretora de RH regional, né, para a América do Sul, para mais de uma organização. Então, assim, mas não foi necessariamente pelo desejo de ter a posição, mas pelo desejo de fazer intervenções e ver a coisa melhorando. E você consegue isso mais facilidade à medida que você vai galgando posições de influência na organização, né? Nos últimos 10, 15 anos, eu tenho estado no staff, né, do presidente das organizações. E daí você, sim, tem maior capacidade de influência e capacidade de promover mudanças, né? Eu acho que esse foi o drive, mas foi um ponto bem interessante da nossa conversa, né? Como nós duas fomos realizadas, eu e a Sandra, no caso, realizadas com diferentes como eu posso colocar, posições aí, com diferentes histórias de carreira, eu acho que poderia ser. E como nós duas fomos realizadas. Mas tendo como objetivo, né, individual, pessoal, a mesma coisa. Que é exatamente isso. Quando eu fui para a organização que eu estou comentando, eu vinha de uma empresa que fabricava tecnologia da informação. Era pequenininha a empresa, tá? Quando eu caí nessa outra empresa, eu falei, gente, o que é isso? Não me conformava. Eu falava, não, tem que mudar, temos que fazer alguma coisa melhor aqui dentro. As pessoas tinham dentro da cultura, como se falava, não sei se fala essa expressão ainda, as panelinhas departamentais, né? Elas existem. Hã? Só na França. Eu chamo... Só na França. Eu chamo de guetos corporativos, gente. Como? Guetos corporativos. Os guetos corporativos, exatamente. Então, e pessoas infelizes, né? Então, não, vamos fazer com que dentro da organização as pessoas trabalhem felizes. Porque se você está feliz naquilo que você faz, você vai produzir muito mais. É a organização que vai ganhar nos resultados. Então, meu trabalho sempre foi nessa direção, do que fazer para tornar um ambiente, né? E aquele case que eu contei para vocês foi totalmente mudança de cultura, totalmente. Foi muito bom. Maravilha. Bom, minha gente, vamos fechar esse bloco aqui e vamos para o segundo tema, para a segunda situação que causa estresse, que mexe com a autoestima do RH, que é a necessidade de mostrar o valor dos processos de RH para as lideranças e a gente ter que mostrar o retorno do investimento que os processos de RH, de uma forma geral, que os projetos que a gente propõe podem trazer para a empresa. Então, eu queria que vocês comentassem nessa rica experiência que vocês estão trazendo aqui para a gente, como é que o RH pode vencer esses dois obstáculos, mas que mexem muito com o nosso valor como profissionais, dentro e fora da empresa? Olha, eu penso o seguinte, quando você tem dentro da organização, aliado ao RH, o patrocinador, né, e você fazer uma comunicação adequada, tendo ao teu lado o presidente, o diretor, ou quem seja, que tenha a autoridade, né, ele nem precisa falar muita coisa. O fato de você colocar os dois lado a lado, né, já é um motivo de que isso é importante, que o processo de RH é importante. Isso não quer dizer que a gente não vai lidar com resistências em algumas áreas, em alguns locais, certo? Mas, dentro da minha experiência, por exemplo, dentro anualmente a gente fazia o trabalho do plano de sucessão, né, a identificação dos talentos e tudo mais, e tinha, sim, alguns líderes de outros locais, né, que não aceitavam, quer dizer,
a pessoa, ela tem uma performance dentro da organização dela muito boa. Então, ela não quer desviar o foco das ações dentro da unidade de negócio dela. O RH está tomando o tempo dela. Mas uma coisa que eu observei, mesmo dos mais resistentes, a hora que você, o RH, dá a mãozinha para ele, né, ajuda, dá um suporte, eu vi o cara se transformar, falar, nossa, isso é importante. Ô, Sandra. Então, é muito interessante isso, fazer isso. O maior do negócio está ao lado do RH para facilitar a vida também. Eu só quero colocar uma pimentinha aí no discurso de vocês, é que a maior parte do nosso público, ou a maior parte das empresas, não vive essa realidade. Então, se você pensar que a maior parte das empresas no Brasil são pequenas e médias, e que grande parte dessas empresas são empresas familiares, o RH que quiser transformar, que quiser promover a gestão de pessoas, tem que conquistar primeiro a diretoria. Isso é muito comum aqui. A gente ouve muitos casos, as pessoas que nos seguem, que assistem às nossas aulas, que elas têm um desafio nesse sentido também. A vontade, o desejo de mudar, e muitas vezes tem que convencer primeiro a diretoria, para que a diretoria seja o seu parceiro, para que ele tenha o apoio da alta direção, para aí sim ir descendo para as lideranças. É um desafio enorme que tira o sono e que mexe também, né? Muitos RH se sentem achatados dentro de empresas por não conseguir vencer essa barreira. Então, se vocês tiverem alguma experiência para compartilhar com a gente nesse sentido também, né? Para dar um alento para o coração desses RHs que eu entendo. Eu entendo. Sandra, me permita, mais cedo na nossa conversa, você fez um comentário sobre a sua experiência de ir às fábricas, de ir aos departamentos, de entender como é que funciona. Eu acho que durante muito tempo, por inúmeras razões, o RH foi considerado uma área de expertise distante do negócio. E não há como você movimentar recursos do negócio sem compreender o negócio, né? E, evidentemente, você não vai ser especialista em venda ou especialista em produção, mas tem que entender onde, eu brinco que é como crime, siga o dinheiro. Né, siga o dinheiro. Onde é que essa empresa faz dinheiro? O que é que movimenta aquele resultado? E daí você começa a pegar fios que você consegue tecer a sua venda, né? Exato. Então, a Sandra fez referência a isso, de conhecer a organização. Então, você precisa de um patrocinador, de repente, dependendo do que você está tentando vender, pode ser o diretor, o líder, né, da produção. Você precisa entender o que é importante para ele ter sucesso no trabalho dele. Existe uma expressão em inglês que é what's in it for me, né? O que é que tem nisso para mim, né? O que é que eu vou ganhar com isso? E é você fazer essa abordagem, não que ele vai ganhar pessoalmente, mas o que é que ele vai ganhar para ele atingir os objetivos dele. À medida em que você consegue falar essa língua com a produção, com o financeiro, você vai ganhando patrocinadores. Eu acho que essa é pegando o gancho lá de uma fala que a Sandra trouxe antes, né? Você entender o negócio, você entender a dinâmica do seu negócio, porque é diferente se você está na embalagem, se você está no alimentício, se você está no automotivo, se você está em alta tecnologia, essa dinâmica é distinta. Então, siga o dinheiro, entenda, siga o dinheiro, siga o objetivo, entenda o que é importante, né, para os seus interlocutores, porque assim você vai ganhando aliados para suas causas. Mas eu queria trazer também um outro ponto muito interessante, que é um desafio para mim. O ROI foi minha primeira posição lá de desenvolvimento, né, que desenvolvimento é um investimento muito difícil de atrelar. O desenvolvimento de pessoas é difícil de calcular um ROI. E eu tinha desespero por encontrar um ROI. E tive esse desespero por muitos anos, até eu ir galgando outras posições de liderança em RH, e eu fui deixando esse desespero de especialista meio que de lado.
Porque você vai ganhando também argumentos, você vai expandindo o seu repertório para conseguir fazer o convencimento e o seu business case, né, de cada iniciativa que você quer incentivar. Mas, interessantemente, semana passada eu tive a oportunidade de entender um pouco sobre o último estudo, um dos últimos estudos que a Gartner Institute, que é especializado em estatísticas, né, e análise de tendências e etc. e tal, que eles fizeram. Foi divulgado em maio, só procurar no site que eles têm material super aberto, super acessível, mas um ponto é muito interessante, porque eles traçam um mapa de caminho desde o ambiente interno até maior resultado para a organização. Simplificando, né, se você tem um ambiente interno positivo, que você consegue com boas práticas de remuneração, uma liderança bem treinada, feedback constante, tudo isso que forma um ambiente de trabalho positivo, ele cria relações de maior respeito internamente, as pessoas são medidas, são avaliadas pela mesma régua, né, de valores e de atitudes, e esse ambiente gera profissionais mais respeitosos que vão tratar o cliente com mais cortesia. Tudo aquilo que ele exercita dentro da organização, ele leva para fora e ele aborda o cliente com essas habilidades, né, com essas atitudes transformadas e mais positivas. E isso gera resultado para a organização. Porque é claro que existem 1000 mecanismos, né, mas são pessoas lidando com pessoas, entre as empresas também, né? Você pode fazer cotação, pode avaliar preço, pode fazer trade, pode ter todas as regras de compliance em vendas, mas você ainda tem interlocução entre pessoas e a entrega, muitas vezes, sendo feita por pessoas, né, o que interfere no resultado. Então, assim, esse caminho que eles traçaram assim, o ROI direto, eu, pelo menos, não consegui para a maioria dos programas, para a maioria das questões, né, mas você tem, evidentemente, evidenciado com estatística o ROI indireto, né, o ROI por ROI, seja Return on Investment ou retorno no investimento, né. Oli, eu queria trazer aqui um outro estudo que tem décadas já, que eu estudei muito lá na época do mestrado, que o estudo se chama Service Profit Chain, que é a cadeia de lucro em serviços, que é do... meu Deus, não lembro do autor agora. Eu trabalhei muito isso no clima organizacional, na qualidade do serviço do RH. Então, são 2 professores de Harvard que têm estudos e estatísticas nesse sentido, que a qualidade desse ambiente interno, que eles chamam de serviço interno, e eles fazem uma cadeia que chega nos resultados da empresa, nos resultados financeiros da empresa, tá? E eu queria trazer uma outra, um outro estudo, que esse estudo é meu, para pessoas que, às vezes, muita gente está aqui assistindo as nossas aulas semanalmente, outras pessoas chegam aqui pela primeira vez, mas eu desenvolvi um método de criação de todos os subsistemas de RH com base em processos. E aí, esse entendimento da área, porque as áreas, elas são organizadas em processos, cada área é um conjunto de processos. E quando você entende os processos das áreas, cada processo pressupõe um resultado. Então, esse resultado que o processo pressupõe é o desempenho de quem executa esse processo. Então, quando você trabalha as competências ligadas a esse processo, os conhecimentos e habilidades que interferem no resultado desse processo, e você trabalha um programa de treinamento e desenvolvimento aqui, que pretende desenvolver essas habilidades, esses conhecimentos, e que você tem uma ligação maior, se eu melhoro o resultado daquele processo, se eu melhoro o resultado da área, fica uma linha um pouco mais sólida entre o meu programa de desenvolvimento e aquele foco que a gente está querendo desenvolver. E através dessa visão de processos, a gente consegue conectar muitas ações de RH, muitos processos de RH. Há indicadores, né, você quer dizer? Há indicadores. Vários indicadores, Eu pensando em ROI como um indicador, eu acho que a gente tem mais dificuldade. Mas essa ligação indireta e a soma impacta no resultado, mas assim, está mais do que provado, né? Maravilha. Ô, Denise. Excelente, corações.
Denise? Agora, gente... Oi, pode falar. Não, eu queria fazer um link entre aquilo que você comentou, que você tem várias pessoas dentro de RH que trabalham em empresas mais familiares, que têm mais dificuldades, e fazendo um link com a questão que a Eliana estava colocando sobre a gente conhecer, né, as áreas da empresa e tudo mais. O que eu percebi foi, não que eu tivesse sempre pessoas, patrocinadores, né, para essas questões de RH. Teve épocas que ia mudando muito, né, a diretoria. O importante é, à medida que você faz esse conhecimento, você conhecer a área, você conversar com a liderança daquela determinada da fábrica, há uma troca. Nessa troca, eles vão entendendo as necessidades de RH para a área deles. Então, a coisa inverte. Não é o RH que está pedindo, é o cara lá. É a pessoa lá que vem pedir. Então, o que você quer, né? Você gera nele a consciência da necessidade, né? Exatamente. Você acaba gerando... É isso que eu falo muito do RH ser preparado, dele ir primeiro lá, como você fez, como a Eliana fez, conhecer como é que funciona a área dele, porque o seu olhar, conhecendo o RH e dominando, assim, não sendo expert, mas entendendo o que acontece, você consegue ligar. Eu consigo... como é que você falou a expressão, Eliana? What's in there for What's in it for me? What's in it for me? Por exemplo, da perspectiva dele, né? Por que eu vou te ajudar? Como RH, enxergar ali o que eu posso fazer aqui que vai ajudar ele ali. Seja no processo de seleção, seja numa avaliação de desempenho, seja num treinamento, seja numa avaliação de clima, seja... Enfim, né? Muito bacana. Eu acho que a gente vai ter que combinar mais vezes aqui para a gente fazer mais aulas juntas. É isso. Muito bem, muita coisa para a gente falar, muita coisa para a gente discutir, muitos conhecimentos para a gente explorar. Então, infelizmente, como a gente tem um tempo aqui para a nossa aula, com certeza a gente vai voltar aqui para discutir juntas outros temas, porque eu sei que fagulhas saltam, né, quando a gente começa a conversar de RH, e nós vamos ter muitas outras oportunidades aqui, se Deus quiser, para juntar nós três para falar de outros temas. Mas agora a gente vai passar para a terceira situação, né, que causa estresse no RH, que é uma situação de conflito, que vai além de processos, né? Como a gente elencou aqui no início, situações de compliance, situações que envolvem temas muito delicados, né? Que a gente nem tem como compartilhar e que, via de regra, RH tem cara de absorção, é um para-raio, né? Que puxa essas situações delicadas para a gente ajudar a resolver, ou para a gente resolver mesmo, né? As pessoas olham para o RH e falam, toque, o filho é teu, e se vira, né? A gente tem que ali dar o resultado, dar a resposta, enfim, isso é uma situação estressante. Então, eu queria que vocês trouxessem experiências de vocês nesse sentido, e saídas, né? De como lidar para a gente não entrar nesse buraco emocional que muitas vezes essas situações impõem para a gente. Bom, no meu caso, na verdade, eu não lidava com essas situações, porque dentro da organização, e isso já vinha, existia um programa muito claro, e existia uma pessoa dentro do RH que só cuidava das investigações e tudo mais, entendeu? Então, empresa pequena, isso não é possível, vai cair no colo do RH. Então, se caísse no meu colo, esse tipo de coisa, eu passava para a pessoa que era a responsável, formalmente responsável. Então, Eliana, que sorte, menina, que sorte. Porque normalmente a Sandra é muito sortuda, né? Essas situações ela endereçava os orçamentos delas. Eu fico assim, de boca aberta, morrendo de vontade. Então, mas é interessante, né? Porque tem a ver com a escolha, né?
Tem a ver com a Tem a escolha. ver. Ela era uma especialista, ela Exatamente. passava para outra especialista. Verdade. Eu acho muito legal que a gente consegue trazer isso à Exatamente. tona para as pessoas perceberem que existem escolhas. Você não tem que lidar com tudo. Mas é certeza. importante saber que vem no pacote. Né? Eu, desde no pacote. 2005, eu tenho o papel de ombudsperson, a pessoa de compliance na organização. Na América do Sul, inclusive, cheguei a liderar investigações assim, envolvendo o presidente de negócio de outros países, de ter que voar a pessoa usando um voo e eu usando outro voo para nós dois estarmos no mesmo destino, né, mais ou menos ao mesmo tempo. Questões não cronológicas, não ligadas à última empresa ou à primeira empresa, mas durante aí a minha experiência profissional. Então, assim, as investigações de compliance são críticas, elas nos tiram o pé do chão e é agora já, porque você tem que ter respostas muito rápidas, né? Por exemplo, você tem que entender todo o caso, né? E responsabilidades, você tem que ouvir as pessoas, porque se você, por exemplo, quiser tomar uma decisão tão drástica quanto, que seria realmente uma última instância, né, mas de uma demissão por justa causa, você tem tempo para fazer isso, né? Entre o fato ocorrido e a demissão por justa causa, você tem que fazer isso muito, muito rapidamente. Você não pode tomar dias e dias e dias e dias. Você não pode. A justiça não te permite isso. A legislação não te permite isso. Então, assim, ela realmente tira o seu pé do chão, tem que ser rápido, você tem que falar com muitas pessoas e você trabalha sozinho, né? Não tem essa coisa de trocar ideia, não tem benchmark. Em investigações de compliance, você realmente não tem benchmarking. E a minha experiência, assim, é vasta de inúmeros casos. Eu acho que o que eu vi repetidas vezes em organizações e que é muito triste, muito, muito triste, e eu ficava muito frustrada cada vez que acontecia, era a questão de pornografia no ambiente de trabalho. São coisas, assim, as pessoas são capazes de algumas coisas que são, assim, inacreditáveis, né? É inacreditável. Assim, a única dica realmente que eu posso dar é procurar ser o mais isento possível, né? Você não pode levar suas crenças para um processo de investigação, por exemplo. O que eu acredito, né, o que é valor para mim, você tem que considerar, assim, quais são os valores que a organização coloca, quais valores foram violados, quais regras foram quebradas. É uma questão muito pragmática mesmo, de fatos e dados baseadas em provas concretas, e como lidar com o estresse desse processo. Como eu estou dizendo, muitas vezes é um processo muito solitário, mas nunca é sozinho, né? Você está fazendo a investigação sozinho, mas você tem no mínimo o seu presidente, ou você tem algum interlocutor no processo. Teve um momento específico, inclusive, que eu trabalhei assim com o head, o líder global da área jurídica da organização. Então, você precisa de um interlocutor com quem você possa discutir, né? O que você está vendo, se realmente você está olhando aquele com isenção, então você precisa de alguém com quem você possa trocar ideias. Isso ajuda a aliviar a tensão. Tá? E isso, sem nenhuma dúvida, ajuda a aliviar a tensão, mas sem dúvida é uma das situações mais estressantes para recursos humanos, e o que eu diria é ter um bom interlocutor, alguém senior em relação a você, eu acho que ajuda bastante, alguém que tenha mais maturidade, que já tenha feito várias vezes, como é o caso, por exemplo, dos líderes globais da área jurídica, né? Geralmente eles veem muitos casos em muitos países, né? Mas a abordagem da empresa, ela tem que ser muito consistente, tem que ser muito consistente com os valores, tem que ser muito consistente com a legislação local também, né? Sim. Aí tem, voltando aqui para os RHs, né, da maioria dos RHs nas empresas, de uma forma geral, no Brasil, que não tem uma área de compliance ou não tem um jurídico especializado, e isso acaba caindo mesmo assim no colo de RH, né? Eu me lembro de um caso que aconteceu com um dos nossos clientes, que uma liderança tratando de forma muito desastrosa uma pessoa da área operacional, com palavras de baixo calão, e ofendendo mesmo a pessoa, e a pessoa gravou e colocou nas redes sociais. A gente não pode esquecer
que hoje a gente vive num mundo tecnologicamente conectado e que uma situação delicada que seria interna, ela toma proporções inimagináveis. Né? Como a Eliana falou, a gente não expõe a empresa, e a gente, entre o tempo do fato acontecer e a decisão a ser tomada, é um tempo muito curto, porque você tem que dar respostas não só para o ambiente interno, mas para o ambiente externo também. Então, independente do tamanho da empresa, essa empresa tem alguns anos que isso aconteceu, mas é recente, tá? Não faz muito tempo, não. O RH, o que você faz, né? Junta lá, mesmo que você junte com a alta direção, e o que nós vamos fazer? Você tem que tomar uma medida e dar essa resposta para a equipe interna e para a sociedade, porque a empresa está sendo condenada pela atitude de uma liderança, de uma pessoa do seu quadro. E aí eu vi recentemente um post do professor Luiz Lobão, que eu sigo, que eu achei fantástico, que assim, se a liderança não é boa, demite, né? E essa liderança que tem esse tipo de comportamento, a gente não pode pensar duas vezes, né? Mas isso cai no colo do RH. Ele tem que analisar, ele tem que verificar o fato, ele tem que tomar medidas, e isso cai colo, é um estresse danado, né? O que você faz com isso? A pessoa que botou isso na boca da internet, né? Que tipo de atitude é essa? Como vai ficar essa pessoa dentro da empresa? Por quê? Quer queira, quer não, ela podia ter uma atitude de conversar com o RH, né? O que você faz? Eu mando o líder, demite o líder, e essa pessoa, né? Que comportamento é esse, né? De ir direto espalhar para o mundo o que aconteceu lá, né? É uma coisa muito delicada, e o RH tem que direcionar essas ações. Então, é nesse sentido que eu falo, né? E nesse sentido, se você cria, por exemplo, um código de conduta, regras internas, que você trabalha ali prevendo situações que podem acontecer, e nesse sentido, eu acho que o benchmark ajuda, Sandra também, que situações que podem acontecer, que podem expor a empresa a risco, essas situações delicadas, que situações de compliance eu tenho que prever, e já prever ali no código de conduta, na hora que a pessoa entra na empresa, já pega lá a assinatura dela com todas as regras internas. O que vocês acham, né, sobre isso? Minimiza, claro, a gente na empresa sempre teve não só o Brasil, mas a gente tinha todo extenso, muito extenso, o programa de compliance, né? Tinha as assinaturas e tudo mais, quer dizer, isso minimiza. Mas uma situação como essa, da liderança, como essa que você acabou de descrever, mas você pode prever também, concorda? Olha, a empresa prevê o respeito entre líder e liderado, né? E isso significa isso. E isso, assim, às vezes Sandy, eu acho muito legal vocês trazerem essas experiências de nível global, de uma empresa super organizada, mas o RH de pequenas empresas pode fazer isso também. Não precisa ter um programa de compliance, mas um códigozinho de conduta, né? Exatamente. Procura aí o que você pode prever ali dentro. Eu lembro que eu fiz isso. Sim. Porque eu trabalhei numa empresa que tinha compliance até tampa, que as empresas de auditoria e consultoria, de auditoria mesmo, né? A gente tinha que saber se você tinha parente que trabalhava em alguma instituição, assim, nesse nível. E quando eu mudei de empresa, né, fui para uma empresa, para outro tipo de empresa, eu peguei essa experiência e trouxe para cá, não no mesmo nível, mas construindo esse código para direcionar as pessoas, né, para tentar prevenir que as coisas aconteçam. Nós sempre tivemos isso, um reduzido, mas tínhamos
a grande massa de informação, né? Mas é tudo resumido. E tinha também essa questão de você prestar, de prestador de serviço, ser seu parente ou ser outro negócio seu e tudo mais. No programa de integração, você já recebe. Sempre recebemos isso. Eu acho que essa questão do código de conduta, né, dele fala um pouco de prevenção. Eu sou suspeita para falar porque eu tenho uma paixão, assim, visceral pela questão de cultura organizacional. E eu acho que é um norte forte, né? Tem a questão, o código de conduta, ele tem uma característica mais legalista, né? Dizer assim, ó, isso pode, isso não pode. A cultura, na verdade, quando você manda mensagem para uma organização, isso é tolerado aqui, isto não é tolerado aqui. E você deixa isso muito claro, né? Estas atitudes são desejadas, essas atitudes não serão toleradas. Quando você deixa isso muito claro, isso vai influenciar em tudo, desde que a gente falou aqui do resultado para o negócio, mas também quando você se depara com uma questão de investigação como essa, porque quando você tomar uma atitude, você também está tomando uma atitude muito baseado naquilo que... baseada, na verdade, não muito baseada, mas baseada naquela atitude que ela é tolerada ou ela é intolerada. E, inclusive, quando o que a pessoa faz é algo visível, a própria organização, as pessoas expurgam, as pessoas isolam, as pessoas destacam aquela outra pessoa como sendo alguém inadequado à cultura. Por quê? Porque você sempre implementa elementos de cultura que são positivos, é para ser positivo, é para você ficar mais confortável no seu trabalho. Então, quando alguém faz aquele ambiente mais desconfortável, o próprio ambiente expurga, né? Então, quando você está fazendo uma investigação, você chega a uma conclusão, isso nunca é mencionado ou comunicado de nenhuma forma. Muitas vezes as pessoas simplesmente falam finalmente. Né? Você não precisa comunicar nada. As pessoas simplesmente dizem finalmente. Poxa, que bom que tomaram uma atitude, porque essa pessoa não combina com o que nós estamos fazendo. Né? Então, assim, nada supera uma cultura forte. E a cultura não importa se você tem 5 ou se você tem 5 mil, se você tem 50 mil, se você tem 500 mil funcionários. É cultura. Vamos fazer um encontro só para falar de cultura organizacional, porque já tem um monte de temas aqui. 5 horas seguidas, no seu encontro de meio-dia. Nossa, a gente não esgota. Mas isso aí, minhas lindas, super legal, acho que esse bloco ficou super claro, eu acho que a gente enfrenta essas situações, independente do tamanho da empresa, independente do nível de organização da empresa, mas nós, como RH, nós podemos minimizar isso, a gente pode, através do código de conduta, através dessa isenção que vocês falaram também, né, de trabalhar sem levar os seus preconceitos, as suas... mas se você tiver essa cultura, e quando eu falo código de conduta, eu não falo só de coisas legais, eu falo disso mesmo, né? De trazer para cá o que esse grupo, qual é a conduta deste grupo, desta comunidade, né? O que é tolerável, o que não é, que é, na verdade, um código civil, né? Isso é pecado aqui, entendeu? Mesmo que não seja legal, mas o que é considerado fora dos limites do aceitável. Muito bacana, muito bacana. Ô, Denise, desculpa, mas você fez eu me lembrar alguma coisa. Por isso que é importante, quando você vai trazer alguém para a empresa, seja da liderança, entendeu? Você saber como que é a cultura daquela empresa, que já aconteceu na empresa onde eu trabalhei, entendeu? Que tínhamos, na parte de segurança, tínhamos uma cultura muito forte e isso não foi investigado. Então, deu problema sério, caiu no colo da RH para resolver. Com certeza, isso é um ponto extremamente importante que eu sempre falo para os nossos alunos.
Cuidado com quem você contrata para a posição de liderança. Cuidado com quem você promove para a posição de liderança, porque o líder tem uma influência muito grande na cultura organizacional. E se a liderança está em dissonância, por mais que a gente queira disseminar a cultura para os colaboradores, o exemplo da liderança é tão forte, né? Então foi super bem pontuado pela Sandra. Muito legal. Cultura é atitude, né? É ação. Ela é manifestada através dos rituais e do comportamento das pessoas, né? Ela não é um quadro na parede, definitivamente. Definitivamente. Muito bom, minhas lindas. Vamos combinar muitas outras vezes para a gente discutir outros assuntos. E vamos agora para o último assunto, que é muito estressante e causa desequilíbrio emocional quando a gente enfrenta situações de desligamento, de uma quantidade significativa de colaboradores, de redução de quadro, a questão humanitária que isso envolve. Então a gente fica entre a necessidade da empresa e o que aquilo vai causar na vida das pessoas, né? Então eu queria que vocês trouxessem um pouquinho desses dilemas vivenciados e como a gente minimiza essas consequências, né? Como a gente deita a cabeça no travesseiro e dorme, porque são situações mega difíceis. Olha, e também não vinha para o meu colo, mas eu tenho uma vez houve uma demanda da dispensa de alguns funcionários de uma determinada área. Conceituada na empresa, entregava o que precisava ser entregue, mas, novamente, foi pedido ajuda de uma pessoa da parte financeira para fazer um levantamento. A redução do custo era tão pouco, quer dizer, tirou uma fotografia, entendeu? Então, não valia a pena. Quer dizer, depende também das parcerias que o RH faz, novamente, para você convencer a organização sobre aquela decisão. Claro que tem algumas que não tem como, mas uma análise mais detalhada do que isso vai gerar, né, que é sempre um desafio muito grande, é uma questão difícil, não principalmente para os funcionários que estão sendo demitidos, mas o que causa dentro da organização também, né? O receio de chegar até eles. Sem dúvida, Sandra, sem dúvida. Você sabe que esse ponto me faz pensar como uma máxima. Eu até me atrevo a dizer que é um ponto comum a várias crenças, que é tratar como você deseja ser tratado. Antes disso, eu acho que tem a questão da proximidade do RH com o negócio, para entender o porquê que aquilo tem que ser feito. Porque quando o RH consegue ter uma participação próxima, né, voltando na questão de entender o negócio, seguir o dinheiro, entender o que traz impacto, o que não traz impacto, e conhece muito bem os seus processos, existem mecanismos, né, ou talvez existam outros mecanismos que o RH possa propor, que possa, inclusive, ajudar a adiar uma decisão, talvez não faça agora, talvez não tantos funcionários, então, que moedas de troca, né, eu posso propor, né, que medidas... Realocação de orçamento, por exemplo, né, fazer realmente propostas diferentes. Aí eu queria que você abordasse também, porque uma coisa é você receber essa demanda, RH tem que demitir 10% do quadro. Nós temos que reduzir a folha de pagamento em X%. Te vira. Outra coisa é, RH, vem cá, nós estamos precisando reduzir custos, né? E quando você senta na mesa para influenciar a decisão e quando o RH recebe a demanda pronta e ponto final, que são situações extremamente comuns, né? E ambas, na verdade, veja, se você pensar que o RH está numa posição de staff, né, ele está numa posição de se sentar à mesa com todos os diretores, mais do que nunca, né, mais do que nunca. Então, se você está olhando os resultados,
antes que o assunto venha à tona, você também é responsável por trazer soluções. Então, é olhar outros aspectos do negócio que possam ser alterados. De repente, você pode estar numa negociação de PPR, você pode ter uma relação com um sindicato que te possibilite fazer algum tipo de acordo em relação a benefícios, em postergação do pagamento da PPR em um mês, várias ações. Eu não quero elencar, eu estou evitando, né? Eu estou hesitante em elencar, porque as realidades das organizações são muito diferentes, os sindicatos interlocutores são muito diferentes. Então, não quero elencar aqui exemplos, mas é olhar para os resultados, ver que uma bandeirinha amarela está levantando ali, e antes que ela se torne vermelha, você também ser um proponente de soluções, fazer parte da solução mesmo. Tá bom, a gente tentou isso, não deu certo, como não deu nas inúmeras crises que nós passamos, né, no nosso país, que nos desenvolve essa habilidade, né, então, que a gente até preferia não desenvolver, né, mas já que a gente tem, nos ajuda tanto quando a gente trabalha num aspecto global, né, quando a gente trabalha com abrangência global, essa habilidade de lidar com crise, nas mais recentes, né, quando é inevitável, é você olhar para a situação com estes olhos, né? Como é que eu gostaria de ser tratado? E ter em mente que cada um dos funcionários que ficar, se você tiver 2.000 e estiver demitindo 20, cada um dos milhares que vão ficar, né? Eles vão estar projetando como é que eles vão ser tratados quando for a vez deles. Isso é importante. O segundo, nem a segunda, não por ordem, mas outro ponto muito importante é como eu minimizo o impacto. Como eu minimizo o impacto para aquelas pessoas que serão desligadas. Evidentemente que o RH já participou da identificação dos nomes, de dar a valsa, que eu posso dizer assim, né, que realmente são as melhores escolhas que podem ser feitas naquele momento, se é que existe melhor escolha, mas dentre tudo, né, aqueles nomes, evidentemente que o RH tem que participar disso, tem que validar. Não pode deixar que seja uma oportunidade para um líder se livrar de alguém que questiona ele sempre. A gente não pode permitir que isso aconteça, porque isso vai mandar mensagem errada para a organização, né? Um parênteses aí. Mas como é que eu posso minimizar o impacto para as pessoas que vão passar por essa experiência? Rápido, com respeito, com a participação do líder, com a presença de recursos humanos, o mais rápido possível na organização. A minha experiência, a mais recente, né, nessa ação desagradável, aí que envolvia umas duas dezenas de pessoas, nós conseguimos fazer todos os desligamentos em salas isoladas, num espaço de tempo de 2 horas, um pouco menos de 2 horas, na verdade, que já é muito tempo, né, para uma organização ficar em suspense, sempre com a presença do líder e uma pessoa de recursos humanos. Evidentemente que pessoas que não atuavam nessa atividade específica em RH tiveram que assumir. Expandimos um pouco também o número de líderes conversando com as pessoas, todo mundo foi treinado antes da conversa, inclusive esses RHs, evidentemente, em salas isoladas para que as pessoas pudessem ter a reação dela, né? A reação que é individual e que muitas vezes ela não vai ter na frente de 10 colegas, né? Conseguimos fazer isso, é evidente que as organizações é difícil para uma organização proporcionar um programa de recolocação ou orientação para recolocação em longo prazo, né? Nós que somos de RH sabemos que isso muda de acordo com o nível, até pela complexidade que é para as pessoas se recolocarem, né? Mas nós conseguimos fazer, em alguns casos, um programa de um dia, em alguns casos, um programa de um mês, em alguns casos, um programa de 3 meses. Eu me lembro também de uma experiência muito valiosa de uma empresa da região que conseguiu, no interior de São Paulo, na verdade, que as pessoas de recursos humanos se prepararam para cada uma entregar um módulo e eles passaram 1 semana com os funcionários em processo de desligamento, preparando os funcionários, inclusive com abordagens de se eles decidissem ser empreendedores, cabeleireiro, boleira, e isso foi uma boa prática, eu me lembro muitos anos atrás, mas há o que fazer. Eu acho que quando a gente se coloca numa posição de empatia, né,
como isso vai afetar as pessoas, como isso vai afetar as famílias delas, nós preparamos as pessoas para isso, inclusive ajudando a pessoa a articular um discurso para ela chegar em casa, sabe? Inclusive falando com a pessoa com tanto respeito que quando ela chegar na casa dela, ela vai saber o que falar. Entendeu? Ela vai saber se articular para o filho, para a esposa, é muito importante. Então, acho que essa prática, né, de empatia, mas a base de tudo mesmo é isso, né, tratar os outros com respeito com o qual eu gostaria de ser tratado, né, eu acho que você tocou num ponto aí que muitas vezes passa batido, que é como é que essa pessoa vai lidar com os seus relacionamentos pessoais, né, fui desligado, o que isso significa, né? Não só para a pessoa, para ela lidar com ela mesma, mas essa relação com o marido, com a esposa, com filhos, é muito bacana. Eu acho que essas situações que vocês trouxeram aqui são de extrema relevância. Infelizmente, a gente tem um tempo limitado aqui, mas com certeza a gente vai ter oportunidades de se reunir de novo, de falar sobre muitos outros assuntos, porque eu conheço vocês e eu sei de tudo que a gente vivenciou. E, pessoal, eu queria fechar a nossa aula aqui com gostinho de quero mais, mas contando para vocês que nós nos conhecemos no MBA de Gestão de Pessoas na FGV há 20 anos. Né? E quando o MBA estava terminando, a gente estava já para encerrar o curso, começou a me dar uma agonia de, e agora, né? A gente se encontrava todo sábado em Campinas, tinha aula todos os sábados, e esses sábados eram riquíssimos, muito mais pela nossa convivência, pela nossa troca, do que pelas aulas até, né? E aí o MBA estava chegando ao fim e eu fiquei agoniada, eu falei, não, eu vou montar um grupo, né? E no último dia de aula eu fui lá na frente e falei, gente, eu queria propor para vocês a gente montar um grupo de estudos, um grupo de discussões, e a gente se encontrar periodicamente. E a gente ficou anos, né, Li, Sandy? A gente se encontrava um sábado por mês, meio período a gente se encontrava para discutir temas de RH, e eu me lembro o quanto essa convivência foi importante para mim, para a minha vida, para eu dividir os anseios, os desafios de RH, o quanto esse grupo me ajudou. E tinha mais gente, além de nós três, né? Então, que são pessoas igualmente, são tão importantes, mas nós três, a gente formava o núcleo duro disso, né? Ia chegando no fim da reunião, a gente precisava ir embora. Eu era de fora, porque eu ia de Ribeirão para Campinas todo mês para a gente se encontrar, mas ninguém ia embora, tipo aquela ligação telefônica, desliga você, não, desliga você, não, vamos desligar junto, 1, 2, 3. Era assim o encontro presencial. Não, eu tenho que ir embora, pode ir, não, se vocês não forem, eu também não vou, porque de medo de perder alguma discussão importante, tamanha riqueza de tudo isso. E essa mensagem eu gostaria de trazer para vocês no final desse encontro, o quanto fazer parte de uma comunidade onde a gente possa discutir os nossos anseios, os nossos problemas, os caminhos, as soluções, o quanto isso ajuda a gente a minimizar o nosso dilema. E eu queria pedir para vocês, com dor no coração, de terminar essa conversa, e que vocês dessem a sua mensagem para o nosso público e dizer que eu tenho muito orgulho de ter vocês na minha vida pessoal e profissional. Eu acho, assim, super gostoso poder dividir, né, com as pessoas o que é que elas podem fazer com base nos cases que a gente está comentando, né? Como é que eu posso mudar a minha atitude para chegar aonde eu estou pretendendo, né? E é muito bom estar com vocês, gente, muito bom mesmo. E a gente continua compartilhando conhecimento fazendo isso, né?
Interessante também, mas muito gostoso trabalhar quando as pessoas dão o feedback sobre o que está acontecendo na vida delas. Nós não tivemos essa oportunidade, mas à medida que essas aulas forem acontecendo, ter algum canal, algum tipo de retorno sobre a experiência delas também, o que elas encaram como os maiores desafios, para a gente poder comentar, né? Até trazer mais pessoas, né, para a aula, para a gente fazer um pool aí dos cases, né, que a gente pretende levar para a turma. Muito legal. Maravilha. Denise, de novo, né, muito obrigada. É muito gostoso, né? Sempre. A gente sempre aproveita bastante a nossa conversa. Estou com a Sandra nesse ponto de que as perguntas, né, também nos ajudam a nos desenvolver nesse formato. A gente vai ter que pegar as perguntas depois, né? Mas eu, com prazer, vou recebê-las e fico realmente à disposição. Mas eu quero fazer um último comentário, porque nós ficamos discutindo aqui, nós falamos essencialmente sobre 4 desafios, né, que tiram, vamos dizer assim, a paz de recursos humanos, mas eu quero falar um pouco da minha experiência pessoal. Sempre fui bastante workaholic e, de uma forma desmedida, privilegiei o trabalho durante uma fase bastante grande, né, um período bastante grande da minha vida. E eu sou a última pessoa a advogar trabalho enquanto os outros durmam. Eu reforço, todavia, que a sua reflexão de onde é que você quer chegar e o quanto você quer investir, né, para esse seu objetivo de carreira, seu objetivo profissional, é uma reflexão só sua. E o resultado dela também, ele é só seu. Tá tudo bem com o que você decidir. O que quer que você decida, descubra quais são os mecanismos de aliviar o estresse. Quais são os mecanismos para você? Pode ser um esporte, pode ser sair para dançar, pode ser jantar com a sua família, pode ser conversar com outras pessoas. Descubra qual é o seu mecanismo e apodere-se desse mecanismo. Utilize, aplique, viaje. Indo para o finalzinho do nosso encontro, eu quero dizer para vocês que, embora essa aula não tenha sido ao vivo, os seus comentários, as suas dúvidas, os seus questionamentos são muito importantes e são muito bem-vindos. Nós vamos ficar atentas para responder. É só você comentar aqui abaixo. Você também pode colocar suas dúvidas, os seus questionamentos lá no meu perfil do Instagram, que eu sempre respondo. Anota aí, @DeniseIlustre. Resumindo, então, para organizar tudo isso na cabeça de vocês, a nossa aula de hoje tratou de 4 pontos de tensão, de pressão, de estresse do profissional de RH nesse mundão corporativo. Primeiro ponto, as demandas urgentes que vêm da alta cúpula, que envolvem falta de recurso, equipe escassa, equipe enxuta, problema de tempo, a gente acumulando várias funções, tendo que equilibrar o operacional com o estratégico, tudo isso causando tensão e mexendo com o nosso equilíbrio emocional. O segundo ponto diz respeito a mostrar o valor dos processos de RH, a como evidenciar que esses processos não são uma demanda da área, mas são uma demanda do negócio, não vai beneficiar o RH, mas vai beneficiar a empresa, as lideranças, os processos organizacionais, o desempenho das pessoas, enfim. E a necessidade da gente ter que evidenciar o retorno sobre o investimento nas ações do RH, que a gente chama de ROI, e que nem sempre é muito fácil da gente mostrar com clareza qual é essa conexão, mas existe um jeito e isso foi tratado na aula de hoje. O terceiro ponto são aqueles assuntos delicados que mexem com o relacionamento humano, mexem com a imagem da empresa, questões ligadas à governança corporativa, à compliance, questões de assédio, tudo isso acaba caindo no colo do RH e são pontos de desequilíbrio emocional, de muita tensão para o profissional. O quarto ponto, que é muito importante também e que a gente não está livre de vivenciar essas situações, são situações de redução de quadro, que mexem também muito com o emocional do RH, porque a gente tem que equilibrar os interesses da empresa e o lado humano também. Como é que a gente lida com essas situações sem se deixar afetar emocionalmente? É claro que isso mexe com a gente, mas a gente tem que manter o nosso equilíbrio
porque as empresas precisam de um RH equilibrado. Então, nessa aula, a gente trouxe algumas formas de você tratar essas situações sem desequilibrar emocionalmente. Eu espero que esse conteúdo tenha trazido para você muitos insights e se ele foi relevante, se ele fez sentido para você, não esquece do like. Eu vou ficando por aqui, um beijo para todo mundo e reserva sua agenda na próxima terça-feira às 19h30 que a gente se encontra por aqui. Um beijo para todo mundo, tchau!